Olá, pessoal! Hoje eu vim trazer novamente uma dica de leitura, certo? É um livro que, eu conheci o autor dele por meio de outro livro que chama-se O Olhar da Mente, né? Que é um livro que eu super recomendo também. Tá disponível na Amazon e é do autor Oliver Sacks, né? Oliver Sacks foi um neurologista americano. E uma das especialidades, né, dele, da pesquisa e do trabalho dele, eram com doenças mentais e que envolviam a percepção dos sentidos. Ou seja, no caso, por exemplo, do livro O Olhar da Mente, ele fala sobre problemas visuais, mas que não estão necessariamente ligados a um problema ocular. Então ele traz casos muito interessantes, tanto para quem é leigo, né, quanto para quem é da área da medicina. É um livro muito interessante, porque traz informações que a gente não costuma é, encontrar com facilidade. Mas o livro que eu vou recomendar hoje também é dele, de Oliver Sacks, chama-se A Mente Assombrada. Gente, eu achei assim, eu comecei a leitura desse livro e achei assim um livro libertador. Libertador em que sentido? No sentido de preconceitos. Por quê? É um livro que ele vai tratar sobre alucinações, certo? E há um estigma muito grande de se falar sobre alucinações, né? Porque geralmente o que se imagina é que quem tem ou quem sofre alucinações é porque tem algum problema neurológico, alguma doença mental, né? E esse livro, ele desmistifica isso, né? Então ele fala das alucinações como algo que pode acontecer com qualquer pessoa, independente da pessoa ter ou não algum problema neurológico ou mental, né? Fala sobre diversos tipos de alucinações, né? Porque a gente, quando fala de alucinação, lembra muito de alucinação visual. Pessoas que veem coisas que não estão ali. Mas existem outros tipos, né? Que são menos comuns, como por exemplo, alucinações olfativas, né? Quando você sente cheiros que simplesmente ninguém mais está sentindo, né? Então, aquele cheiro, aquilo é uma alucinação que o seu cérebro está produzindo, né? Fala também das alucinações auditivas, que aí já são um pouco mais comuns. Alucinações perceptivas, né? De questão do sentido do tato, né? E ele, além de falar sobre essa questão das alucinações, ele explica muito bem a causa dessas alucinações em pessoas que não têm nenhum distúrbio, né? O que é que causa essas alucinações, né? Se a pessoa não tem nenhum problema neurológico, não tem nenhuma doença mental, mas passa por algum episódio de alucinação, né? Então muita gente quando às vezes nem fala, né, nem comenta isso, ou nem procura um médico por medo, né, de ser taxado de louco, né? Porque tá tendo alucinação. E esse livro vem para desmistificar isso. É um livro de leitura muito simples, tanto para quem é da área da medicina, né, seja médico, enfermeiro, alguém da área da medicina, quanto para um leigo ou para uma pessoa de qualquer outra área. Vai entender, a leitura dele é fácil, a linguagem é descomplicada, não tem tantos termos médicos e os que tem, ele explica bem como o que significam. Assim, eu creio que é uma leitura muito importante, uma leitura que vai enriquece, né? E nos liberta um pouco desses preconceitos, né? Porque no caso das alucinações, elas não são tão incomuns como a gente pensa. O que é incomum é as pessoas relatarem o que acontece, né, quando sofrem algum tipo de alucinação, né, justamente por esse estigma que existe com relação às alucinações, né. Então esse livro, A Mente Assombrada, né, ele vai trazer todas essas explicações referentes às alucinações, né, em todos os aspectos que elas podem ocorrer, certo?
as causas, né? Por exemplo, até vocês imaginam que até uma situação estressante, né, na vida, ou a questão de você não dormir bem ou passar algumas noites sem dormir, isso pode causar alucinações, né? É o que ele explica no livro, né? A questão de você, de pessoas, por exemplo, que são deficientes visuais, né? Que em algum momento da vida perderam a sua visão, mas que depois que isso ocorreu, passaram a ter alucinações visuais. Aqui é uma coisa assim muito. Nossa, como é que uma pessoa que é cega ela consegue ver através de alucinações, né? Então tem a questão da privação sensorial. Ele explica bem o que é isso, os estudos que foram feitos, né? De como se descobriu que essa privação sensorial, né? E seja provocada intencionalmente, ou seja por algum motivo do cotidiano da pessoa, pode causar e levar a algum tipo de alucinação. Então é um livro muito interessante, de fácil leitura, de fácil compreensão e que traz informações muito legais, muito importantes para a gente estar aí desmistificando e quebrando esses preconceitos com relação a quem sofre ou quem já sofreu algum tipo de alucinação. Então essa é a dica de hoje. Eu espero que gostem. O e-book, tanto o e-book quanto o livro, né, estão disponíveis na Amazon, mas eu acho que creio que encontram aí em outras livrarias, né, de grande porte, né? Tá disponível, se eu não me engano, no Kindle Ilimitado para quem for assinante, né? É um livro interessante que vale a pena ler. Eu acho que todo mundo enriquece a questão do conhecimento, né? E desmistifica muitos preconceitos aí sobre alucinações e as pessoas que sofrem esse tipo de problema, tá certo? Então, essa é a dica de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, né? E a gente se vê aí na próxima.